Bolsonaro tá cheio de medo com a saída do Aras na PGR, ele tá todo panicoso, ele falava que era incomível, imorrível, imbrochável, pra onde foi toda essa coragem? Não vou nem falar, porque o PL já dá como certa a denúncia contra o Bolsonaro com um novo PGR, independentemente de quem seja. E o pior é que o Bolsonaro tá com medo que a saída do Aras vai destravar novas delações contra ele, Silvinei, Torres, Delgatti. O PL já até estima que a prisão do Bolsonaro vai acontecer em meados de 2024, em plena campanha para a prefeitura. Os caras estão em pânico, e quem também tá em pânico é o Aras, porque ele tem certeza que vai ser investigado quando ele deixar o comando da PGR. Coloque nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Você quer que o Bolsonaro seja preso agora ou você quer que a prisão aconteça mais lá na frente? O que seria o pior? E Bolsonaro é corajoso e o Aras tem mesmo que ficar com medo? Deixe seu like se você curte o pânico, o medo do Bolsonaro e do Aras e se inscreva no canal. Essa história, ela é muito boa, porque hoje acabou o mandato de Aras com o PGR finalmente. Só por isso já vale seu like como celebração. Depois de 4 anos, Augusto Aras está fora. Havia até uma expectativa que ele pudesse ser reconduzido, mas não. Lula fez a decisão correta e não quis reconduzir o Aras. E você sabe que o Aras ele foi toda uma bolinha peluda, muito subserviente com o Bolsonaro, protegendo de tudo que ele poderia fazer. Mas agora a Aras saiu e Bolsonaro está aqui. Nas duas vai ter obstrução de novo. Isso é certeza. Com quem também vai ter obstrução? O Aras. O Aras está morrendo de medo, pessoal. O Aras está morrendo de medo de ser investigado, porque possivelmente vai ter processo administrativo, vai ter avaliação de conduta, e ele teme que o novo PGR possa abrir processos contra ele. Ele até tentou manter distância do Bolsonaro, mas não deu certo. Então, Bolsonaro, ou melhor, Aras e também o Bolsonaro estão com medo desse término de mandato. Porque o PL, segundo o Lauro Jardim, tá com muita atenção com a troca do novo PGR. Porque tem dois favoritos, o Luiz Carlos Biganha e o Paulo Gonet. Independentemente de Gonet ou Biganha, o Bolsonaro deve ser denunciado pelo novo PGR. E o PL tá de cabelo em pé já faz algumas semanas, quiçá meses. Eles são ali uns nádegas moles, né, pessoal? A gente gosta de usar esse termo, mas, pô, os caras, o Aras, ele toma atitudes que levam a crer que ele prevaricou. Aí depois fica com medo de investigação, igual o Bolsonaro. Divulga dados sigilosos do TSE, propaga notícia falsa, ataca a República, vende joia com recomendação do TCU pra não fazer e depois fica com medo? Olha, eu achei que ele fosse incomível, mas isso vai ser colocado à prova quando tiver a prisão do Bolsonaro. E nós começamos a perceber uma coisa. A saída do Aras vai ser um tormento para o Bolsonaro. E por quê? Porque além da denúncia que vai acontecer, as delações premiadas também vão começar a surgir. Porque a gente sabe que o Mauro Cid, ele só está esperando a saída do Aras para poder se aproximar ainda mais do Ministério Público. Ainda mais. Porque o Aras, ele é uma bola de pelo, né, que entope. E você já viu o gato quando ele fica engasgado com bola de pelo? É a mesma coisa. O Aras é todo peludinho, pelo menos ele aparenta ser peludinho. E aí, a gente já falou, outras delações também estão no radar. Por quê que o Silvinei Vasquez da PRF não pode delatar? E o Anderson Torres está sendo pressionado para fazer delações. E quem mais também está podendo fazer delação? O hacker de Araraquara, o Walter Delgatti. E tudo isso deve avançar com a saída do Aras, porque o Aras foi contra a delação do Mauro Cid. Então a saída do Aras vai provocar denúncia e vai provocar novas delações. O PL já até está calculando quando o Bolsonaro vai ser preso. A prisão de Bolsonaro deve acontecer em meados de 2024, mas está muito longe ainda. Segura a ansiedade, porque até lá vai ter delação premiada do Cid, vai ter delação premiada de várias outras pessoas, vai ter depoimento do Bolsonaro. A vida dele vai virar um tormento. E a prisão do Bolsonaro, eu começo a acreditar que é tudo o que ele quer. Porque quando ele for preso, rola uma catarse. Acabou. Eu tô aqui, já tô condenado mesmo, nada mais vai acontecer. A partir daqui é só alegria, é jiu-jitsu no banheiro, não vai ter que ficar perto do Eduardo Bolsonaro. Imagina a alegria do Bolsonaro, ficar preso longe do Eduardo falando aquele monte de asneira que ele fala. Olha só, isso é uma bênção pro Bolsonaro. Então vai continuar rolando o que tá acontecendo agora e o Bolsonaro vai ser preso lá para meados de 2024, em plena campanha eleitoral para
as prefeituras. E é por isso que há uma grande hesitação dos candidatos a prefeito de se aproximarem ou não do Bolsonaro. O que os caras olham, como no caso o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito de São Paulo, pode ser apoiado pelo PL, tal toda uma discussão. O Nunes olha pro Bolsonaro e fala o seguinte, pô, esse cara aí, eu já não gosto muito dele porque ele é um palhaço. E perdeu pro Lula, né? E o Lula venceu o Bolsonaro aqui em São Paulo. Então o lance é o seguinte, eu posso receber o apoio desse cara, mas se ele estiver preso, como que faz? E os outros, né? Falando assim, pô, mas se o Bolsonaro estiver preso, ele não vai aparecer no meu palanque, então eu só vou ficar com o ônus de apoiá-lo e o bônus. O PL também traça as estratégias para aumentar a quantidade de prefeitos, eles querem ter 1.500, 1.600 prefeitos. Pensam com o Bolsonaro. Se o Bolsonaro sair, for preso, o que acontece com as estratégias do PL no meio da campanha? Ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. Há um problema imenso que o próprio Bolsonaro está causando porque ele não articula nada. Então toda essa situação de prende, não prende, quando que prende, vai ser preso, não vai, tem causado problemas nas chapas para prefeitos. O Bolsonaro quer uma chapa pura do PL, o PL quer apoiar o Ricardo Nunes em São Paulo, e há o problema também do Rio de Janeiro, vai ser Braga Neto vai ser denunciado, tem problema de joia, não tem, o que vai acontecer? Tudo isso atrapalha as pretensões do PL para 2024 e também para 2026. Porque para o PL fazer uma bancada de 120 deputados em 2026, eles vão ter que passar pela candidatura a prefeito no ano que vem. Isso é fundamental. 2026 passa por 2024. E esses problemas aumentam. Dentro do PL tem o racha no partido. Os caras falam, pô, o Bolsonaro vai ser preso, nós estamos jogando dinheiro fora. Ou o Valdemar Costa Neto aposta no capital político do Bolsonaro e eleitoral também. Fala, pô, não tem outro jeito, a gente tem que ir com esse Lorpa, não tem jeito, vambora. E os caras, pô, Valdemar, vamos ficar com dinheiro pra gente, vamos votar junto com o Lula, vamos pegar a emenda. O partido não se entende, como também não se entende a defesa do Bolsonaro, porque tudo isso passa pela delação do Mauro Cid. E a defesa que o Bolsonaro vai usar, o argumento é simplesmente horroroso. Eu não sei, esses caras eles devem estar enganando o Bolsonaro, não é possível, porque os advogados do Bolsonaro, eles bolam cada estratégia que é uma pior que a outra. É uma pior que a outra. Eu não sei que faculdade esses caras fizeram. Eu não faço a mínima ideia. O Bolsonaro deveria trocar esses caras, pô. Ah, olha só qual que é a estratégia que eles estão usando agora, uma estratégia tão estúpida. Porque eles estão falando o seguinte, eles querem desacreditar a delação do Cid. Porque o Cid falou que ele participou de uma reunião golpista do Bolsonaro com a alta cúpula das Forças Armadas. E aí o que aconteceu? O Bolsonaro tá começando a dizer o seguinte, o Cid, ele era coronel, tenente-coronel. Pelo fato de ele ser tenente-coronel, ele não tinha patente para participar dessas reuniões. Então ele não foi. Ele tá fazendo isso para desacreditar a delação. O problema é que tem foto do Cid em reunião com o Bolsonaro. O Heleno também tentou usar esse argumento na CPI e foi esculachado, foi desmentido na cara dura. Os caras falaram, Heleno, você tá mentindo, aqui a foto do Cid atrás. Vocês não falam baixo o suficiente para ele não ouvir. Porque a foto é o seguinte, o Bolsonaro tá aqui, e a Paulinha Guerreiro é como se fosse o Cid. Perdão, tem que pedir desculpa a Paulinha Guerreiro, né? Porque ela é mais inteligente que o Cid. Então ela é uma distância muito curta. O cara ouviu, o cara participou. Pode não ter interagido, mas ele tem ouvidos. Ouviu tudo. E outra, é assim... Essa reunião, todo mundo sabe o que aconteceu. Nós temos o coronel Freire Gomes. Perdão, general Freire Gomes. O general Freire Gomes, ele foi comandante do exército durante o governo Bolsonaro. E ele já falou para aliados que várias vezes eles tiveram convites para embarcar em ideações golpistas do Bolsonaro ou do governo Bolsonaro. Então todo mundo sabe que essas reuniões aconteciam. Quando o Heleno foi perguntado se ele participou, ele se silenciou, ele ficou quieto, e que é uma maravilha, né? Porque ninguém aguenta ver Augusto Heleno falar. Então não adianta querer desacreditar a reunião, todo mundo sabe que ela aconteceu. E outra, nós tivemos 9, 10 reuniões de novembro até dezembro de 2022, 2 dias depois da derrota do Bolsonaro, os caras fizeram reunião. Então para com essa tese frágil. Essa estratégia de tentar isolar o Mauro Cid, já que ele citou o almirante Garnier, eles querem isolar o Cid e trazer militares para perto, mas não vão conseguir fazer isso porque o exército não vai embarcar nessa, o exército vai isolar todos os golpistas, entre aspas, e também o Bolsonaro. Pro exército é bom que todos eles sejam presos, é boa a delação do Mauro Cid. Eu não sei onde esses caras estudaram, qual curso de direito que eles fizeram, mas eles são muito pastéis. Eles erram desde... Eu acho que eles querem que o Bolsonaro seja preso. Não é possível, porque ao invés deles tentarem atacar a competência do Alexandre de Moraes pra julgar o caso, falaram, não, esse caso tinha que ir pra primeira instância. Os caras ficaram atacando o Moraes. É um erro atrás do outro. Eu acho que esses caras, eles querem mais o Bolsonaro preso do que a oposição, do que qualquer um de vocês.
O Fábio Weingarten quer o Bolsonaro. Esse cara é um louco, não? Nossa, é muito erro atrás do outro, muito erro. Você, estudante de direito, não acompanha essa defesa do Bolsonaro para você não fazer o que eles estão fazendo.